bem? Continue, ok. Muito bem. Então, gente, é aquilo lá que a gente estava concluindo para nós entrarmos aqui no último item do capítulo de hoje, que naquela época as pessoas aceitavam como racional essa hipótese, né? A hipótese de que a geração espontânea era devida apenas a seres muito inferiores e que depois, num processo de transformação, a gente ia sendo cada vez melhor do que a espécie inferior a nós. E aí, nos últimos itens, ele trata do homem, né? O homem corpóreo, lembra, nós estamos falando do corpo apenas. E do ponto de vista corpóreo, né, o homem pertence à classe dos mamíferos. Olha que bacana, né? Gente, como chama seu cachorro ou sua cachorra, Jéssica? Lola. Aí, precisa acrescentar também, nós temos, além das crianças, agora também os animais que são muito bem-vindos, né? Eu estou vendo a Lola quieta, pondo uma... Eu falei, eu acho que eu não estou vendo direito, eu não estou muito bem. Aí eu olhei a Lola. Tá bom, Lola? Mas é isso. Não, olha, meu Deus do céu. Quem é, Sandra? Meu Deus, esse é grande. E tá Da Sandra já é um boi, já. Já foi, é. Tá dormindo bem? Tá descansando, né? Tá bom. Mas, gente, ó, somos mamíferos, tá? E temos uma única diferença de matiz, temos pouca coisa que nos difere de algumas matizes, mas é interessante, ó. Quanto mais, nós temos a mesma composição de todos os animais. A Cleo já tinha trazido no caráter, comparando a gente com a mosca, né? Mas agora ele fala que nós temos os mesmos órgãos dos animais, as mesmas funções, né? Os mesmos modos, porque o animal precisa do alimento e nós também, as mesmas formas de respiração, de secreção e de reprodução. Ou seja, nós e os animais, hashtag tudo junto, combinado. Né? Mas ele fala assim, ó, nasce, vive e morre nas mesmas condições, tanto o homem quanto o animal. E quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo o que é de natureza viva. Aí ele fala, não há sangue, nem ossos, ninguém vê nada disso. Só que quando o corpo se decompõe, a gente sabe que nosso corpo fica deteriorado, né? E aí ele fala, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, ou seja, diz que nós fomos compostos, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos, minerais, vegetais e animais. Né? E ele fala, é tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, é isso aí, quando as experiências não podem ser feitas. Nós estamos cansados de ver estudo em macacos, em ratos, em coelhos, né? Não pode estudar o ser humano, alguns animais servem de cobaia, porque a reação que eles apresentarem ao que for aplicado, tende a ser muito próxima do que nós, como seres humanos, apresentaríamos também. Né? Então, ele fala, Kardec fala, acompanhando passo a passo a série dos seres, dir-se-ia, cada espécie, de novo, é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior à sua. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições em que os outros, se há ele de ter sido formado. Ele concluiu aqui, então, que a gente é formado igualzinho, são formados os outros corpos vivos, né? Os seres orgânicos. Ainda que lhe fira o orgulho,
o nosso orgulho, né? Porque a gente lembra que quando a gente começou a estudar Gênesis, a gente acha que o nosso planeta é o que há, que nós somos, né, os maiores, e que a gente é tão pequenininho, o planeta é tão pequenininho, né? A gente é um tiquinho numa galáxia entre milhões de galáxias, né? E aí aqui ele volta a afirmar, ainda que isso lhe fire orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais que o último anel da animalidade na Terra. Morreu, acabou. Aí ele fala, mas aí está o inexorável, né, argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Quanto mais o corpo diminui, o corpo físico que a gente está falando, quanto mais esse corpo se perde aos nossos olhos, né, mais ele cresce, a gente cresce em importância no nosso princípio espiritual. Vejam, se Kardec invertesse e começasse a falar no capítulo 10 da gênese espiritual e depois fosse falar da gênese orgânica. Não teria sentido. E olha agora que ele está mostrando aqui para nós, que conforme o nosso corpo ele se diminui, ele vai se perdendo, mais chance do princípio espiritual engrandecer nós temos. E é isso que a gente busca, né? Depois poder ter a nova existência, que vai surgir de novas combinações, e voltar aqui na Terra para fazer novo de novo, que a gente não conseguiu fazer. Então, ele fala que o princípio, se o primeiro nivela o bruto, ou seja, se o corpo, né, conforme vai acabando, parece ser algo chocante, o princípio espiritual, né, que ele fala, o segundo, o eleva a grande altura. É isso aí. Né? Vemos, então, olha como ele define, vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Olha que lindo, gente. O que vai acontecer com o nosso corpo, nós sabemos, mas a gente não tem ideia do que nos aguarda, de lindo, de grandioso, de superior, de melhor. E aí ele fala assim, o materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência, lhe vai ao encontro, olha que bacana, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode sofrer com essas descobertas. Percebam? O que a ciência vai mudar para nós é a maneira de ver essa formação, essa origem. Em relação ao nosso princípio espiritual, nada vai impactar, né, nesse quesito. E aí ele diz, o espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo o que o outro admite, mas avança para onde o materialismo para. Então, é como se materialismo e espiritismo fossem andando juntos. Estão caminhando. Materialismo parou aqui e o espiritismo segue avante. Então, ele fala, essa conclusão é muito bacana, ele fala, o espiritismo e o materialismo são como dois viajantes, caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegada a certa distância, um diz, não posso ir mais longe, ou seja, parou aqui, tá? A ciência. O outro prossegue, que é o espiritismo, e descobre um novo mundo. Por que, então, há de o primeiro dizer que o segundo é louco só porque, entrevendo novos horizontes, se dispõe a transpor esses limites, enquanto o outro prefere deter-se? Não tem que ter julgamento nem análise. Cada um foi até onde decidiu que podia caminhar. É assim que eles enxergam, né? Então, quer dizer, nesse primeiro ponto em relação à Gênese, o materialismo ele para e o espiritismo prossegue nas pesquisas. Por quê? Porque o capítulo 11º, que nós vamos estudar na próxima segunda-feira, vai tratar do tema Gênese espiritual. Gente,
Tá aí. Agora eu peço ajuda aos universitários que queiram manifestar-se, fazer algumas colocações, dar esclarecimentos para todos nós, né? Eu já vi que tem muitos vídeos postados enquanto a gente foi falando, que nós vamos analisar no decorrer da semana, mas se por acaso nós vamos ter tempo de nos despedir, eu acredito, porque aqui eu não estou vendo Tá quanto tempo. tranquilo, nós estamos só com 15 minutos, vai a 40. Ah, que bom. Tá. Então, vamos ouvir comentários do grupo, esclarecimentos, exemplos, para a gente ficar com tudo mais mastigadinho, e depois eu digo até onde a gente vai estudar. Nós não vamos ver o capítulo inteiro, porque ele é longo. Fala, Cléo. Você levantou a mãozinha que eu vi. Você está sem som, Cléo. Pode abrir teu microfone. Então, eu outro dia ouvi numa palestra de um espírita que é médico, aí ele estava falando dos fluidos, né? O universal, ai, que linda, nós que demos para você. Ele estava falando explicando para uma pessoa que perguntou a diferença, que ela não conseguia entender fluido cósmico e fluido vital, né? Então, ele falou assim, olha, pensa assim, o fluido cósmico, ele organiza as matérias, ele compõe todas as matérias. O fluido vital é assim, quando um ser vegetal, vamos pensar em gente, ele falou, vai nascer o bebê, aí o corpinho dele vai sendo formado por todo o fluido cósmico, aí ele recebe um vidrinho de Deus que contém o fluido vital. E aquela quantidade é para a quantidade de anos que ele precisa viver. Se ele tem que tomar uma dose por dia. Se ele tomar 2, ele fica muito elétrico, muito maluco, e no fim vai faltar dose, e nunca é reposta. Se ele tomar menos, ele fica muito para baixo e adoece. E eu achei a explicação muito didática. Não é? É legal, né? É verdade, Cléo. Uma coisa que sempre... Obrigada aí pela intervenção, pela consideração. Uma coisa que sempre as pessoas perguntam, e aqueles que cometem o suicídio? Como fica o princípio vital? Que eles tinham, como a Cléo falou, aquela dosinha para ser tomada durante a vida para cumprir a jornada que ele se propôs. Aí esse daí deixou a vida cair. Né? Como espírito. Então, é óbvio que vai ficar uma descompensação. Quando a gente estudou o livro O Céu e o Inferno, a gente ainda estava em aulas presenciais lá no Goa, que eu acho que muitos se lembram que a gente viu que quanto mais apegado o espírito é à matéria, quanto mais apegada a pessoa foi à vida material, mais difícil é a separação, é o desenlace, é o desencarne. E a gente tinha vários exemplos, eu lembro até que a gente falava fulano, como se fossem nossos grandes amigos, né? Vamos estudar o caso de tal. Eu lembro muito da participação de vocês quando a gente estudou o Céu e o Inferno, mas é isso, quer dizer, o corpo morreu e esse princípio ele vai, aos poucos, tendo que ser tirado desse corpo, que ele veio para dar vida a esse corpo já não mais existe. Então, o princípio ainda continua, mesmo o corpo morto e se decompondo, o corpo é morto, já não tem mais vida. Só que aí é uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais gradativa de ter esse desprendimento. Diego quer falar. Fala, Di. Olha, gente, assim, tem 2 coisas que eu acho que é legal a gente saber, que a Cléo mencionou, eu não lembro se é no começo dos Mensageiros ou dos Missionários da Luz, que começa o livro um trabalho no cemitério. Se alguém lembrar... Di, fala mais alto, por favor. Começa o trabalho dos espíritos no livro Mensageiros ou Missionários da Luz, eu não lembro qual dos dois, começa no cemitério. Alguns espíritos, assim, vampirizadores, tentando sugar o que há de energia vital final, olha que interessante, de fluido vital final, que existem alguns corpos desencarnados. Olha que interessante. Daí eles mencionam o caso de uma mulher
que ela tá ajoelhada com a cabeça no chão, no próprio túmulo, porque ela tá ligada pelo corpo por aqui, ó. Centro de força frontal. Olha que interessante. E é para Então, complementar. Oi? eu ia recomendar que se a gente, nesse período de férias, que não tem férias, né? É a vida que segue, Uhum. mas 2 livros, Missionários a gente estudou uma parte, mas Mensageiros, se a gente puder rever tudo isso, vale a pena. Isso sempre ajuda. Fala, Di. E o complemento seria a parte dos hindus, que eu gosto muito, que, principalmente numa ciência que se chama Kriya Yoga, eu gosto muito, para quem me conhece aí nos bastidores, sabe que eu sempre dou uma vendida nesse peixe também, que é do Yogananda Paramahansa, que é muito, assim, alinhado, né? E eles falam sobre os exercícios de respiração para autoenergização. E o negócio da retenção. Então, você puxa o ar e você tensiona o seu corpo, e nessa retenção e relaxamento, tensão e relaxamento de cada músculo, na verdade, o que você está fazendo é dando uma qualidade diferente às moléculas de oxigênio que você está respirando, porque você está enchendo ele de mais fluido vital. Olha que coisa interessante de se pensar, né? Então a gente pode se energizar mais para a vida. Eles falam de alimentação correta, de não se estressar, de tantas outras coisas, né? Mas o princípio é esse. Você começa a destruir essa energia que você tem dentro de você com muita preocupação, má dieta, seu coração tem que bater mais, o cerebelo que tá olhando para cima, para o cérebro, ele tem que se voltar para o coração. Ele perde muito tempo com isso, né? Então você perde a capacidade de desenvolver ainda mais na parte espiritual do seu cérebro, adicionando menos energia, que pode ser considerada a qualidade do fluido vital que você coloca no seu corpo em vida. Isso é bem interessante também. Muito. E da mesma forma, eu não me lembro se foi em algum livro, eu vou até depois tentar resgatar. Agora fica numa troca, numa conversa, mas eu lembro também que há casos em que o ser humano está tendo tão bem cumprido o seu propósito, a sua missão, está indo tão bem, que por acréscimo da misericórdia divina é acrescentado, acrescentado um pouco mais de fluido para que ele siga de tanto bem que ele pratica. Então, veja as várias condições de ter essa dose que a Cléo falou e da gente consumir muito ou pouco e os impactos decorrentes, né? Muito interessante isso. Boas lembranças todas. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, algum esclarecimento, falar, olha, li no livro, não vi o filme, tá? Não? Fala, Áurea. Não tô, a gente não está te ouvindo. Teu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. Solange, já te passo, agora que eu vi sua mãozinha erguida. No Livro dos Espíritos, estão ouvindo? Sim? A questão 60, acho que até 67, ontem eu assisti uma palestra do Simão Pedro, que ele explica, assim, é encantador, né? Ele é ótimo. Explica muito a parte dos seres orgânicos, inorgânicos, o princípio vital. Então, entra nessas questões, né, do Livro dos Espíritos, e ele destrincha, né, das 60, acho que até 67, alguma coisa assim. Então, vale a pena a gente também entrar nessa parte do Livro dos Espíritos também, que traz um conhecimento bem legal sobre... Veja só. Oi, Alice. Tá tudo bom, linda? Você que veio aqui? Porque a minha mãe foi tomar banho. Sua mãe foi tomar banho. Que bom. Depois você manda um beijo para ela e manda um beijo para Clara também. Diz que as tias e os tios mandaram. Meu senhor. Se deixar, vai falar do andar, do Daniel. Áurea, você tem razão. A gente, na verdade, o que eu sinto quando eu vou estudar Gênese, a gente estuda Gênese com o Livro dos Espíritos do lado, porque está tudo lá, né? Você tem razão de nos trazer também essa lembrança. A Sol quer falar, Sandra também. Sol, pode falar. Sandra, eu vou passar para a Sol primeiro, e aí a Sandra fala. Vamos lá, Sol. Quando você começou a falar, eu lembrei. Sol, está cortando, a gente não está te ouvindo.
Melhorou um pouco? Melhorou? Tenta falar. Melhorou? Melhorou. Tem uma série do Haroldo, tempo, que ele está capítulo do Nosso Lar. Teve uma das séries que ele fez um parênteses com a questão da matéria, falou dos elementos. E aí ele cita, né, que no mundo espiritual, falando da Nosso Lar, mas falando de forma geral, do espiritual, vamos dizer, a tabela periódica mais do Odilon Hélio. Então, ele plana isso de uma forma bastante interessante com relação à matéria na quarta dimensão, né? E tem tudo a ver com o fluido e tem bastante conexão que está sendo falada. Eu vou ver se eu acho esse capítulo da série e vou partilhar. Tá bom, Sol. A gente agradece se você puder passar, porque a ligação cortou bastante, a gente conseguiu entender que tem a ver com alguma coisa do Nosso Lar, que tem uma tabela. Então, isso, mas como falhou bastante, se você puder passar o estudo, a gente vai olhar com muito carinho. Obrigada. Fala, Sandra. Então, a gente estava falando sobre a atualidade do livro, que a Gênese foi escrita em 1868. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez em que se começou a fazer algum estudo sobre hereditariedade foi em 1856, foi por um monge austríaco. E só em 1953 que se descobriu o DNA. Até então, não se sabia como era possível passar de uma espécie para outra, que tipo de combinação que poderia ter. Por exemplo, os macacos têm 24 pares de cromossomos, nós temos 23. É uma diferença muito pequena. Mas tudo isso foi descoberto muito tempo depois que descobriram o DNA. Então, toda a linguagem, embora seja uma linguagem correta, falando de elementos, está falando de átomos, de moléculas, de agrupamentos de moléculas, né? Uma terminologia que a gente usa hoje em dia porque nós temos esse conhecimento. Muito bom. E vocês vejam, data de pouco tempo, gente, 1953 para cá, é pouquinho tempo. Coincidentemente, é pouco tempo, né? É muito recente, coincidentemente é o ano do meu nascimento, então é pouquíssimo. Novinha de tudo. Não é, Sandra? Eu entendi o que você quis dizer, mas olha que dado importante, gente, de 1868 para 1953, né? Então, isso aí faz sentido. Dadá, você quer comentar algo? Não, você está sem som, mas então tá bom. Alguém, Sandra, sua mão continua erguida, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Quem é? Oi, Dadá, pergunta para a Sandra, claro, para o Diego, claro, fica à vontade. Eu quero perguntar para o Diego, acho que o Diego vai me responder essa. Ele está aqui. Pode falar. Eu tô querendo distinguir uma coisa da outra. O duplo etérico é formado pelo princípio vital? É a mesma coisa ou não? A gente estudou junto, né, a questão do duplo etéreo, né? Ó, posso fazer uma dica que eu acho que é a melhor de todas, que tem uma explicação do duplo etéreo perfeita para eu não falar aqui impreciso. Já leu o livro Nos Domínios da Mediunidade? Acho que é uma essencial para quem trabalha no grupo espírita. Nos Domínios da Mediunidade... Ó, que tá tendo uma disputa aqui. Nos Domínios da Mediunidade, eles explicam direito, porque tem uma aproximação muito grande com nós mesmos desdobrados, né? Fez sentido, Dadá? Então, são nós mesmos desdobrados. Então, vocês estão me ouvindo? Então, o que acontece? Nas operações, nos trabalhos espirituais em alguém, as pessoas usam o modelo do nosso próprio espírito fora do nosso corpo. E aí usam esse duplo etéreo, né? Pessoal, acho que deu um acidentezinho aqui.
Mas é isso, nos domínios da mediunidade tem uma explicação, mas a princípio é o modelo do nosso próprio corpo que a espiritualidade usa, e é ali que tem todas as nossas reações espirituais de doença, de pensamento, de tudo. Então, mas daí é formado pelo princípio vital? Tem princípio vital. Puxa vida, não sei, mas eu acho que tudo tudo que a gente tem no nosso universo é formado pelo fluido cósmico, isso aí. Mas eu o acho fluido que cósmico é diferente do... O princípio vital da vida. O princípio vital da vida. O fluido cósmico forma as coisas. Então, eu creio que é pelo fluido cósmico. Isso. Mas, Dadá, a gente pode ver, no curso Pensamento e Vontade, a gente tinha antigamente isso bem detalhado, e eu posso procurar e disponibilizar. Só peço um tempinho aí para conseguir, mas a gente pode disponibilizar. Mas só lembrando, fluido cósmico ou fluido universal, diferente de princípio vital. Ivani, você quer falar, meu amor? Não está ouvindo. Você está sem som. Não está ouvindo, Ivani? Voltou? Então, agora sim. Então, o fluido vital está ligado ao corpo físico, né? Então, eu acho que não ao duplo princípio vital. O fluido vital, ele está relacionado ao corpo físico, é que mantém o funcionamento do corpo físico, entendeu? O duplo etérico também. O duplo etérico mas eu acho que o duplo etérico, eu acho que não é mais não. físico. Acho que é mais físico. O fluido vital, ele é mais físico, né? Com relação ao corpo físico. A comunicação do corpo é o que dá, né? O ânimo. Eu acho que não está ligado ao duplo etéreo. A Sandra postou aqui para a gente um estudo do André Luiz. Eu vou pegar a segunda parte, só para a gente tentar otimizar. O duplo etérico é um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório, que coexiste estruturalmente com o corpo físico e o envolve. É constituído por fluido vital, energia vital ou prana. Aí a denominação... Pera, gente. Hã? Não ouviu? É constituído por fluido vital, daí a denominação corpo vital. Este fluido é originado do fluido cósmico. Tá? Então, o que ele chama aqui de fluido vital, que é o prana ou a energia vital, por isso da vida ao corpo, origina-se do fluido cósmico, como a gente até falou aqui no estudo, né? Mas originário, né? Aqui deixa claro que a composição do duplo etérico é esse fluido vital, e aí, entre parênteses, eles põem energia vital ou prana. Então, no duplo etérico se perde quando a gente morre também. É igual ao princípio vital, que também se extingue com a morte. Com a morte. Foi a Sandra quem conseguiu, gente, essa informação num estudo de André Luiz. Ela postou aqui, tá na mão de todo mundo. Eu vou colocar o link para quem quiser saber mais, ler o texto completo. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, mais alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Não? Sobre a origem da vida? Você falou da origem da vida, né? Com geração espontânea. Mas tem várias outras hipóteses que vão evoluindo com o tempo e se chegou a várias hipóteses, né? Uma delas, inclusive, da panspermia, do Anaxágoras, diz que são sementes da vida, que vêm do universo através dos meteoritos. Isso é o resumo do resumo, viu, gente? Entendi.
é que, na verdade, tudo isso que a gente nunca imaginou que existisse já estava no universo em forma volátil, né? Pode ser até... por isso a hipótese é que o meteorito é que trouxe esses germes, sementes da vida. Mas isso é uma hipótese que também está... Vamos lá, naquela época... da evolução química, né? Isso. Que é a evolução molecular que é mais aceita atualmente. Naquela época se tinha poucas informações, inclusive, sobre a origem dos elementos. Hoje nós sabemos que todos os elementos químicos, tirando o hidrogênio, são formados a partir de fusões no núcleo das estrelas, né? E que se a gente tem ouro na Terra, por exemplo, a gente tem porque nós somos poeira das estrelas. Eu postei um vídeo sobre isso. Eu postei um vídeo do Carl Sagan sobre isso. Poeira. Inclusive, nesse vídeo, Sandra, eu fiquei numa dúvida, porque se são das estrelas, como é que vieram parar na Terra? O Sol é uma estrela. Sol... Então, será que é daí? O Sol é uma estrela de segunda geração. Lembra que nós estudamos na aula passada que o Sol se formou a partir de uma nebulosa, de reações de uma nebulosa que depois sofreu algum tipo de impacto, e isso foi gerando uma gravidade, enfim. Que nebulosa era essa? Era o resto de outra estrela que tinha explodido. Então, no núcleo das estrelas, através da fusão nuclear, o hidrogênio se transforma em hélio, depois 4 núcleos de hélio se transformam em carbono, e assim, pela fusão, vai se formando os vários elementos. Na hora que a estrela explode, então uma supernova, por exemplo, que é uma estrela que tem uma massa muito maior do que a nossa massa do Sol. O final de uma estrela grande é a explosão, ele se transformar numa supernova. Todos esses elementos se espalham e formam uma nebulosa. Isso vai virar um berçário de estrelas, porque outras estrelas vão nascer daquela nebulosa. Então, que matéria que já tinha nessa nebulosa? Todos esses elementos químicos. Então, quando você formou o nosso sistema solar, você forma no centro, 99% da massa do sistema é o Sol, e a sobra dessa nebulosa vai formar os planetas, mas são os mesmos elementos. Então, nós temos... então é isso. Agora entendi. Porque eu fiquei pensando, se vem da estrela, o Sol é uma estrela, mas não, é da nebulosa que espalhou esses resíduos, vamos chamar assim. O Sol é, no mínimo, uma estrela de segunda geração. Por isso que a gente fala que nós somos poeira das estrelas, porque todos os nossos elementos químicos não foram formados na Terra, eles foram formados no núcleo de uma estrela. Esse vídeo do Carl Sagan explica direitinho. Se eu encontrar algum outro, mas eu acho que ele explica de uma forma bem sintetizada, né, o porquê. E tem um segundo vídeo que eu postei, que é o terceiro vídeo da série, que explica como se formam os elementos químicos dentro das estrelas. Tudo é um processo. Lembrando, vamos voltar lá para o nosso ginasial, né? Onde a gente aprendeu que o átomo tem os elétrons em camadas, e a última camada, por exemplo, eu não sei, não vou lembrar o nome do átomo, digamos que a última camada tenha 2 elétrons, ele pode se combinar com outro elétron que tenha na sua última camada 2 ou 4, 6, até formar a quantidade necessária para fechar, para estabilizar aquela camada. Né? Então, nisso é que vão se formando os vários elementos. Né? Quando a gente pega dois átomos, forma uma molécula, tá certo? Então, a molécula de água, por exemplo. Você pegou 2 átomos, um de hidrogênio e um de oxigênio, são átomos, são elementos primordiais, forma uma molécula. E nós temos, em todo o universo, como elementos naturais, apenas 92. A tabela periódica tem 92 átomos. Né? Esses são átomos formados no interior das estrelas. Gente, obrigada, Sandra, obrigada, Dadá. Nós vamos fechar mais uma
Está acabando o tempo aqui, está mostrando que faltam 2 minutos e 27 segundos, e a gente não volta mais a chamar, vamos dar por concluído nosso encontro de hoje. Quero desejar boa semana a todo mundo, de novo renovar as boas-vindas a você, Jéssica, e dizer que o nosso estudo da próxima semana vai para o capítulo 11, Gênese espiritual, mas nós vamos estudar até o item do 1 ao 16. Quando entrar em encarnação, que é um item maior, nós vamos parar, então nós vamos até o 16, inclusive. Quando tem o subtítulo Encarnação dos Espíritos, a gente para, que isso será objeto de estudo daqui a 2 semanas, tá bom? Gente, obrigada para todo mundo. Obrigado. Que a gente tenha boa semana. Vocês já perceberam que hoje eu estou aqui com alguns desconfortos, mal-estares, mas a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, estar junto, e isso é muito bom. Nossa, não transpareceu, viu? É muito bom. Meu amigo, muito obrigada. Transpareceu, eu tô com vocês comigo, vocês é que me deram para pôr a garrafinha à noite e tomar água durante o dia. Vocês me deram, acho que no nosso último encontro presencial. Então, fiquem com Deus, um beijo grande para todo mundo, boa semana, que a gente vá conseguindo entender de acordo com a nossa capacidade de compreensão, mas o importante é isso, Deus é de infinito poder e bondade e justiça. E se a gente fizer o que Jesus falou, a gente vai se sentir mais que a poeira das estrelas, porque Jesus falou assim, vós sois luz, deixe brilhar a vossa luz. Então, o que nós vamos fazer é procurar deixar nossa luz brilhar, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Obrigada. Boa semana, pessoal. Boa semana.